Saudações esmeraldinas. Hoje tem Goiás, domingão, 11 da manhã, pelo Premier apenas. Goiás e Santos, na verdade, Santos e Goiás sem público na Vila Belmiro. Os dois times naquela situação de matar cachorro a grito, como a gente falava muitas décadas atrás. Quem sabe os mais novos lembram dessa expressão aí também. Mas enfim, a situação do Goiás muito complicada, a situação do Santos ainda mais complicada. E hoje, para mim, vão jogar os dois, no momento, os dois piores times do Campeonato Brasileiro. Sim, porque o pior era o Curitiba, que vem de 2 vitórias seguidas, depois o Goiás recuperar o Curitiba dentro da Serrinha, e depois o Curitiba ganhar do América, 6 pontos em 2 jogos. Curitiba, Rede Vivo, o Goiás conseguiu fazer o Zumbi virar um ser vivente novamente. Enfim, sabe que eu sou Alder Dias, esse é o canal Verde 33 e eu sempre peço aquele favorzinho para você, que na verdade é uma retribuição, vamos dizer assim. Deixa aí o seu like, a sua curtida, contribua com esse canal dessa forma, não estamos exigindo nada mais que isso, só um joinha aí. E a gente segue aqui falando do Goiás, falando das coisas do futebol, falando das coisas da vida de vez em quando também, porque elas se misturam por causa do futebol. E você que for novo aqui no canal, for nova por aqui, seja bem-vindo sempre, bem-vinda, e aproveite aí para se inscrever no canal e ativar o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos aqui, onde a gente fala muito de futebol do Goiás Esporte Clube, mas isso se mistura com outras coisas às vezes também e servem de reflexão para a nossa própria vida. Não esqueça também de deixar seu comentário depois, tá? Enfim, o Goiás hoje tem uma missão difícil não pelo adversário, mas por ele mesmo, porque o Goiás está numa fase de transição. Estão acontecendo coisas, imagino eu, no grupo do Goiás, que é semelhante ali à fase da adolescência, vamos dizer assim, né? A fase da puberdade, mudanças no corpo, no caso no corpo técnico do Goiás, no jeito de jogar, no jeito de se formatar ao novo modo, que é o que o Armando Evangelista quer implantar no Goiás. E isso tem aquelas dores da mudança, né? Como o adolescente muda de voz, os pelos surgem. O time do Goiás agora está entrando em outra fase, né? E espero que depois disso a gente veja os frutos, a gente veja realmente um time amadurecido, pronto para enfrentar a vida no Campeonato Brasileiro. Então essa fase agora é uma fase que a gente vai sofrer um pouco. Eu tenho falado com amigos aqui, né? Às vezes fico até meio mal compreendido, como se eu estivesse torcendo contra. Mas para mim hoje o Goiás está passando por uma fase necessária. Ele precisa, primeiro, tem que contratar, sim, grandes nomes para as posições dentro da possibilidade do Goiás, os melhores possíveis. Eu acho que o Luiz Oyama, por exemplo, é um bom nome que chega, não deve começar jogando, pode ser até começo, mas tá em dúvida, mas eu confio muito no site que eu olho lá, que é o Joga 10 News, que geralmente acerta uma boa porcentagem da escalação, e lá não consta ainda, nem como dúvida, o nome do Luiz Oyama. Pode ser que entre como dúvida, consta o nome do William Oliveira. Já viu, né? E a estreia prevista é a do Anderson Oliveira, né? O atacante que veio de Portugal, jogava na Portimonense, ou no Portimonense, não sei como é que eles falam lá. Mas é o único dos reforços que está garantido. Na frente, como dúvida também, tá o Diego Gonçalves, o Anderson Oliveira não. Esse está confirmado pelo site, pelo menos até agora. Eu gravo isso na madrugada de domingo, tá? Pode ser que tenha mudança. A defesa é a única coisa que está realmente com aquele já conhecido quarteto, né? O Maguinho de um lado, o Sander do outro, e no meio ali, Lucas Alter e o Bruno Melo. Enfim, então, do meio para frente, as dúvidas são muitas. Tem dúvida se o Morelli começa jogando, né? O Zé Ricardo tá mais confirmado, mas muita gente ali ainda sem saber ainda o que vai acontecer, e pode ser que até na última hora mude tudo, né? Enfim,
o que temos é um time que precisa primeiro aprender a não levar gol. E é um bom momento, porque o Santos é o pior ataque do momento do Brasil, talvez da divisão A, da divisão B. O Santos tem 12 jogos que não ganha. O Santos não ganha 12 jogos. Isso lembra alguma coisa de você? Lembra? Lembra o jogo passado, né? Pois é. Então compartilhamos do mesmo medo. Mas enfim, dizem que um raio não cai, dois raios não caem no mesmo lugar, né? Será? Mas o Santos, ele está realmente numa fase técnica terrível. Eu acho que eu nunca vi o Santos tão mal, que eu me lembre, assim, uma sequência de 3, 4 jogos, ok, mas uma sequência tão grande. E eu vi o Santos jogar algumas vezes, por exemplo, contra o Blooming, pela Copa Sul-Americana, que o Santos acabou sendo, acho que o único brasileiro eliminado, né? E de uma forma assim, patética. Era um jogo que não valia nada, colocaram os reservas, mas para o outro time também não valia nada, para o Blooming. Eles estavam aqui jogando no Brasil, um time boliviano fora da Bolívia dificilmente faz alguma coisa boa, faz algum desempenho, e eles conseguiram levar um 0-0 até o final, num jogo terrível tecnicamente. Esse é o Santos que pega o Goiás neste domingo. É um Santos que tem bons jogadores no nome, né? O goleiro João Paulo é um bom nome, por exemplo, né? O Joaquim é um bom zagueiro, o Lucas Braga e o Marcos Leonardo são bons atacantes, tem o Mendonça, né? Tem Lucas Lima. Então, nomes o Santos tem. São nomes, qualquer um desses jogadores serviria de nome para jogar no Goiás. Mas o fato é que o conjunto deles, assim como tem acontecido com o Goiás, não está dando nada. A diferença é que o Goiás tem menos nome do que o Santos. Então, é um jogo, por não ter torcida, por ter toda essa complicação do lado dele, o peso do Santos nesse jogo, isso dá ao Goiás uma possibilidade de surpresa, de surpreender. E é o que eu espero que aconteça, que o Goiás consiga, com o trabalho que foi feito durante toda a semana, que o Santos também teve. O Santos não teve jogo nem o Goiás, porque ninguém está na Copa do Brasil. Com essa semana inteira, um técnico novo, e eu tenho ouvido muita coisa, até alguns áudios aí meio estranhos, falando que a coisa lá na Serrinha tá difícil, porque o jogador tá reclamando de treino demais, de treino cedo, de treino à tarde, de acordar cedo para treinar, porque o treino mudou de horário. Esse rigor também faz parte do processo que eu falei aqui, também faz parte do processo de amadurecimento. É preciso que a diretoria dê suporte, já que a diretoria confiou no Evangelista, que não é o Lucas do Bragantino, mas o Armando. Se confiou, agora tem que dar carta branca. Ele está com a comissão técnica toda aqui. Ele tem um trabalho que ele desenvolveu no Arauca e que quer aplicar, claro, com suas adaptações aqui no Goiás, mas é o que ele sabe fazer. E isso precisa ter o respaldo. Pode ser que a gente perca para o Santos, pode ser que perca o outro jogo, que é contra o Atlético Mineiro, que também não vem lá essas coisas, perdeu para o Corinthians, né? Mas o que eu quero dizer para o torcedor, para você que está me ouvindo agora, e que quero que você comente comigo, é o seguinte: a chance do Goiás conseguir escapar do rebaixamento é com esse cara que chegou, é com o Armando Evangelista. É a aposta que ninguém contestou quando chegou. Porque, tem aquela coisa, porque é português, porque vem de fora. Não, porque ele tem um bom trabalho. Ele fez um bom trabalho num time pequeno, um time de parcos recursos, e conseguiu levar o Arouca para uma disputa europeia, para a Liga da Conferência, né, para a Conference League. Então, isso não é pouco. Com o Goiás seria o mesmo que levar o Goiás para a Libertadores, mais ou menos, né, dadas o número de vagas, etc. Até mais do que isso, proporcionalmente. Então, se o Goiás perdeu hoje, em que é totalmente normal, porque o Goiás gosta de recuperar, né, como aconteceu com o Coxa, não é motivo para pensar em demissão de técnico, não é motivo para caçar bruxa, é a gente pensar que temos que olhar lá na frente, que tem mais 2/3 de campeonato, e que, mas tem que vencer metade dos jogos. Não vai vencer metade dos jogos. Nenhum time que está abaixo do Goiás também vai vencer metade dos jogos.
Porque essa é uma ilusão achar que a contagem de pontos é o necessário. Nós vamos ganhando os pontos e chegando lá, sem preocupar com a contagem. Uma hora vai dar certo de sair da zona se fizer o trabalho direito. Então, nós estamos lá, se o Goiás ganhar, sai da zona. Por quê? Porque o Bahia empatou, porque está jogando com o Santos, que é um rival direto, porque o Corinthians ganhou, né? Enfim. Mas tem essas posições que estão na disputa ali. Então o Goiás ganhando, ele sai. É simples. Basta ganhar porque o Santos fica para trás. Agora, o que acontece chega nessa hora, o time vai mal, perde o favorito. Se tiver que ter um favorito, por estar acostumado com o campo, é o Santos. Mas tem a pressão, tem tudo. Então é um jogo que tende a ser muito igual, um jogo que tende a ser muito limitado tecnicamente, e um jogo em que a gente vai observar o trabalho do Paulo Turra do lado do Santos e o trabalho do Armando Evangelista do lado do Goiás. Quem conseguiu aproveitar melhor uma semana inteira? O Santos teve um pouquinho mais, porque o Goiás jogou na segunda com o Curitiba. Mas uma semana de trabalho, né, vai poder se dar melhor. E o que eu digo, né? Se o Santos, se o Goiás tem um ataque ruim, a gente acha que é um ataque ruim, o Goiás marcou, nesse intervalo de 12 jogos, o Goiás marcou 12 gols, os 12 últimos jogos do Goiás. O Santos, nesse intervalo dos últimos 12 jogos do Santos, o Santos fez só 6 gols. Então, não é desvantagem para o Goiás a questão do ataque. Ataque falho por ataque falho, os dois estão muito mal. Agora, o problema do Goiás é a defesa, né? A defesa do Goiás é mais vazada que a do Santos. Então, se o Armando tiver conseguido colocar essa defesa do Goiás, pelo menos dar uma ajeitadinha ali, a gente pode ter alguma esperança para o jogo de hoje. Então, anotando, o problema do Goiás começa a ser solucionado com a defesa. Se a defesa melhorar, a gente sai com um ponto hoje da Vila Belmiro. Deixa aí sua opinião e, enfim, vamos torcer. Para mim, estão jogando hoje os dois piores times, tecnicamente falando, do campeonato, porque eu vi o América jogar algumas vezes, o América jogou, perdeu para o Curitiba, mas tem um ataque muito melhor que o do Goiás no momento, mas o Goiás está na frente. Espero que o Goiás saia da zona, vamos torcer, vamos fazer uma corrente aí para 1-0, vai ser muito goleada, né? Convenhamos. Deixe aí seu comentário, tenha um bom domingo e corrente para frente.